Olá, você que nos assiste aqui pela TVL, estamos chegando com mais uma edição do TVL Esporte. E já é tradicional aqui do programa a presença de duas figuras ilustres que têm uma relação muito forte com o futebol da cidade e por isso eles são sempre nossos convidados quando começa uma competição importante e quando termina a competição. E neste domingo terminou o Campeonato Brasileiro de Futebol e por isso estão de volta aqui o César Paulista, técnico, nosso amigo. Muito obrigado por ter atendido mais uma vez o convite, César. Sempre à disposição. Já sou até da casa, estamos até de uniforme junto. Estamos de uniforme, legal. Vado, né, uma figura conhecidíssima do nosso futebol e que está de volta aqui no programa também. É um prazer tê-lo aqui de novo. O prazer é meu, ainda mais com o César ao meu lado, né? E dizer que estamos aí, está tudo certo, deu o que tinha que dar e foi campeão quem tinha que ser campeão. Pois é, nós vamos falar muito sobre isso, porque os senhores fizeram um prognóstico aqui no programa passado, né? E a gente até vai recuperar as imagens dessa profecia feita pelos nobres amigos. Agora, um time montado em 6 meses, com um treinador que não é comum o Brasil exportar, né? Importar, nesse caso, um treinador. Exportar já mandou para fora, até o Luxemburgo treinou o Real Madrid, o Felipão, a seleção de Portugal. Mas, enfim, o Jesus veio, o Flamengo em 6 meses montou uma seleção, ganhou a Libertadores e ganhou o Brasileiro com toda a justiça, César. Com todos os méritos. Ganhou e jogando bem, porque muitas vezes os times brasileiros estavam ganhando sem, não é dar espetáculo, sem jogar bem. E o Flamengo mostrou que dá para ganhar jogando bem, sem dúvida alguma, foi o melhor time da América e do Brasil, indiscutivelmente. O Vado, sem poupar, né? Porque a maioria dos clubes brasileiros, o Mano fez isso com o Cruzeiro, o Renato fez no Grêmio, outros também usaram desse artifício, poupar o time no Brasileiro para jogar a Copa do Brasil, jogar a Libertadores. O Flamengo jogou com o que tinha de melhor todos os jogos e saiu campeão da Libertadores, campeão do Brasil. É um erro muito grande, porque quando a gente forma um plantel, o pensamento é ser campeão, ou pelo menos disputar o título. Se você começa a poupar, você corre o risco de colocar jogadores que ainda não têm condições de serem titulares. E muitos desses times que fizeram isso acabaram ficando entre 6, 7, 8º lugar. Quem não fez isso se deu bem. Tanto o Flamengo como o próprio Palmeiras, né, e o Santos também chegaram em primeiro lugar. Agora, o campeão o Flamengo, sobrando, o vice, o Santos, que ontem na última rodada venceu o Flamengo por 4-0 na Vila Belmiro. Agora, o que a tabela mostra é de fato o que foi de melhor no campeonato, César? Sim, no campeonato sim. Agora, se você fizer a nossa retrospectiva, a gente pode atrapalhar. Para mim, a surpresa agradável foi o Santos, que eu não tinha colocado entre os 4, e a surpresa desagradável foi o Cruzeiro, que caiu para a segunda divisão. E o Flamengo realmente mereceu por jogar. Você falou do problema de poupar jogador. Eu não sou flamenguista, né? Nós somos São Paulo. Eu sei o time do Flamengo completo titular. Há muito tempo que você perguntava para qualquer torcedor do Flamengo, do Fluminense de São Paulo, ninguém sabia qual era o time titular. No Flamengo hoje, eu sei qual é o time titular do Flamengo. Então isso mostra que quando você tem uma equipe titular e coloca para jogar sempre os melhores, que o torcedor também, você exige do torcedor que compra o ingresso, que seja sócio do clube e você fica poupando as estrelas. Como disse o Jesus, acho que precisou vir mais uma vez agora, um português já descobriu o Brasil, agora veio um português descobrir o futebol brasileiro, porque ele, queira ou não, ele mostrou muitas coisas que talvez estava na nossa frente e a gente não via. Uma delas é o poupar o jogador. Ele poupa o jogador nos treinos, mas hoje, infelizmente, com ele não está dando tanta chance para tantos preparadores físicos, tanta fisiologia, e ele colocou os melhores e, sem dúvida alguma, foi um fato para ele ser o merecedor do Mano título. foi quem mais poupou, né? Eu acho que perderam ali assim, em 20 e poucos pontos disputados, somou 1 lá no começo do campeonato, fez a melhor campanha da fase de grupo dos brasileiros na Libertadores. Estou falando do Cruzeiro. O Renato poupou o time inúmeras vezes aí. Tu fosse jogador, César, você aceitava ficar de fora, preservando um jogo ou outro, ou o jogador de futebol quer sempre estar em campo? Não, o jogador quer sempre estar em campo. Eu acho que você preservar hoje, tudo bem que a parte da fisiologia mudou muito no futebol, mas se você perguntar ao jogador, ele quer jogar. Ele quer ser poupado mais nos treinos. E, infelizmente, no Brasil há muito tempo não se faz isso. Poupa-se os jogadores nos jogos
mas matam de tanto treinar. Que o Brasil é o país que mais treina errado no mundo. E também a tabela é sobrecarregada com uma série de jogos em vários campeonatos. Vado, você foi campeão catarinense pelo América em Joinville, campeão pelo Avaí do estado de Santa Catarina, jogou lá no Aimoré, passou pelo Juventude. Naquela época, anos 70, o jogador queria estar em campo ou de vez em quando dava um migué e preferia ficar de fora e até se fosse o caso de ser poupado? Tinha esse tipo de comportamento de poupar jogador? Não, até porque quando você era contratado, geralmente era para ser titular. Não estava no contrato dele que ele seria titular, mas era para ser jogador titular. E você não tinha um plantel tão grande para fazer isso. Havia clubes aí que tinha 18, 20 jogadores no máximo, né? Então, o que ocorre é o seguinte, cara. Quando você tem um time pronto, não mexa nele. Mexa o mínimo possível. E hoje, a gente tem a certeza que os 3 que chegaram em primeiro lugar foram aqueles que mais se adequaram à maneira de jogar deles, principalmente o Jesus e o Sampaoli, né? Os dois Jorge. Os dois. Acho que a vinda deles, né, mostrou que nós nos atrasamos muito, mas muito, muito, muito do futebol que deve ser jogado. Agora, nessa questão de poupar, talvez o Cruzeiro tenha sido rebaixado por esta questão. O Grêmio poderia ter ido mais longe, não é só nessa temporada, na do ano passado, de 17, quando venceu a Libertadores no Campeonato Brasileiro de Futebol. Agora, o Palmeiras, com investimento igual ou talvez superior ao Flamengo, não deu o resultado que se esperava. Quer dizer, o terceiro lugar não satisfez o torcedor alviverde. Acho que o dinheiro ele é de suma importância. Não tem como falar, não. Mas se você também gastar errado, não gosto de ficar analisando os jogadores. Se eu sou o treinador, não analisaria. Mas como aqui eu estou para falar, se você pegar o Palmeiras, Daverson, Borja, são jogadores caríssimos e que não têm uma qualidade que tem um Cebolinha, um Gabriel Jesus. Então não adianta você ter muito dinheiro, dá para quem não sabe contratar e contratar um monte. Aí o Palmeiras ficou com muita quantidade e não era toda essa qualidade. A partir do momento que você começa a analisar friamente o elenco, o plantel do Palmeiras, tinha 3 jogadores por posição, mas tirava um jogador como o Dudu, automaticamente o time do Palmeiras caía em demasia. Então acho que o Palmeiras tinha condições sim de fazer um melhor campeonato pelo dinheiro que tinha, mas contratou totalmente errado. E além do mais, César, o Palmeiras tinha 5 centroavantes contratados caros. Caríssimos. Qual deles chegou entre os artilheiros do campeonato? É que eu falei, o Luiz Adriano veio ainda com muita contusão, seria o melhor de todos os casos. Mas o barco já estava quase à deriva? Pois essa é a questão. Acertar na contratação. O Grêmio errou, por exemplo, no André, uma insistência. O Tardelli, próprio Tardelli. Investimento alto, está saindo agora. Marinho foi embora e Deus está dando certo no Santos. Né? Está falando aqui do Paupau, o Flamengo jogou no domingo, com exceção do Rafinha, né? Jogou todos. O time jogou com a equipe principal. Talvez era hora, depois de ter ganho tudo, ter poupado, porque tem um campeonato mundial pela frente aí. Eu até conversei com isso. Porque parece que o Flamengo entrou, eu também pouparia, porque ele entrou com o time titular, mas não colocou a carga toda não. Os jogadores estavam um pouco pé. Por isso, sem desmerecer o Santos, tomou de 4. Deixa eu ver a tabela do Campeonato Brasileiro, Vado. Como terminou a competição. Flamengo 90 pontos, um aproveitamento extraordinário, 28 vitórias, estava invicto a 29 jogos, marcou 49 gols, 25 pelo Gabriel Jesus, 21 pelo Bruno Henrique. Olha só, os dois aí já fizeram um caminhão de gols. Santos e Palmeiras, o Santos pelo número de vitórias ficou com o vice-campeonato, Palmeiras em terceiro, Grêmio quarto, Atlético do Paraná campeão da Copa do Brasil, terminou o Brasileiro com 64 pontos e o São Paulo 63. Esses 6 clubes, Flamengo, Santos, Palmeiras, Grêmio, Atlético do Paraná e São Paulo estarão na fase de grupos da Libertadores no ano que vem. Internacional e Corinthians na fase de pré-Libertadores. 8 representantes do Brasil na Libertadores, porque o Flamengo foi campeão, puxou uma vaga a mais. O Atlético do Paraná, campeão da Copa do Brasil, abriu então mais uma vaga. E na Sul-Americana, Fortaleza do Rogério Ceni, Goiás, Bahia, Vasco da Gama, Atlético Mineiro e Fluminense. O Botafogo terminou com 43, nada acontece, assim como o Ceará, que terminou com 39. Rebaixados,
Cruzeiro 36 pontos, CSA 32, Chapecoense 32, Avaí Lanterna 20. Vamos ficar sem representantes no futebol brasileiro da Série A ano que vem, né? E com os dois times jogando abaixo da média. Você pega o Avaí e fez 20 pontos, né? Então, realmente, para nós, para Santa Catarina, esses dois times caíram. Teve um WO horrível do Figueirense, que, na minha opinião, também merecia ser uma punição maior. O Criciúma caiu para a Série C. Então, o futebol catarinense, infelizmente, para a Série A, é difícil. E como caiu 2, Minoso, o Cruzeiro também caiu e ficou pior ainda, porque o ano que vem, dos 4 que sobe, automaticamente a gente coloca o Cruzeiro, né? Então talvez teria só 3 vagas. Então vai ser muito difícil subir o ano que vem, Chapecoense e Avaí de uma vez. Talvez um só e olha lá. E o CSA foi e voltou. Foi e voltou. Foi e voltou o CSA. Agora, o problema não é só a queda para a segunda divisão. O Cruzeiro tem um problema sério de administração e é por isso que o time grande cai. Foi assim com o Corinthians, foi assim quando o Vasco caiu lá nas 3 vezes, o Palmeiras, o Grêmio, o Internacional agora recentemente tem uma série de problemas fora de campo que justifica a queda em campo. Eu acho que é uma tragédia anunciada do Cruzeiro, né? Por tudo o que aconteceu, o caso... Mas não era time para cair. Não, é time para estar, não no Z4, era para time estar no G4. Mas com a administração daquele jeito. Quando começa a vir polícia em cima, não é porque está só o salário atrasado do jogador e tudo, polícia em cima. Hoje eu vi uma entrevista ontem do Perrella falando que são 72 milhões que ele deve para agentes de jogador. É uma coisa fora do comum. E é o grupo que não fica para a Série B. Não vai ficar, de jeito. O grande problema no Brasil hoje, César, viu? É a bagunça da administração dos clubes de futebol. A gestão. A gestão. Eles empurram com a barriga, não se importa se o clube vai ficar devendo ou não vai tal. O que ocorreu nesse ano agora foram 3 equipes. Primeiro, o Flamengo livre de qualquer despesa, de qualquer dívida, conseguiu colocar em dia. O Palmeiras a mesma coisa, com patrocínio fantástico que a Leila colocou lá. E o Santos com um grupo menor, sem nenhuma grande contratação, mas com um treinador que realmente fez o time jogar. Então aqui, ó, quando a gente fala no futebol catarinense, em primeiro lugar, quantos técnicos o Avaí teve? Quantos técnicos a Chapecoense teve? Como é que você vai fazer um time, vai fazer ele jogar, se a cada 3 meses, 2 meses, 1 mês, chega um treinador novo? E o último foi emprestado do Juventude. Agora já voltou lá de novo. Exato. Aqui, ó. O Marquinhos Santos. Olha só, 2 exemplos. Chapecoense, né? 2 exemplos. Eu torcia pelo Fortaleza, não sou torcedor do Fortaleza, eu torcia por quê? Porque um dos maiores ídolos do futebol de um clube chamado São Paulo, entendeu? Que se antecipou aquilo que ele deveria fazer, ele deveria estudar mais, ele deveria praticar um pouco mais com os técnicos, já conheceu, ele foi direto, saiu do São Paulo direto para ser, não deu certo. Veio para o Cruzeiro, não levou 1 mês, 2 meses. Ficou pouco tempo. Porque não estava preparado para isso. Aliás, ele fez um alerta dentro do Cruzeiro que não foi ouvido. Ele que abriu todo o olho. O que aconteceu agora foi, ele já tinha determinado. Mas ele não estava totalmente preparado para dirigir o Cruzeiro. Sabe por quê? Porque ele estava lá com jogadores da idade dele, Exatamente. Contemporâneos do Rogério. Aí fica difícil tu lidar com cascudos, como se diz. Eu acredito que no São Paulo ele foi precipitado ele ser o treinador de São Paulo. Mas depois ele foi para fora, fez os cursos, aí ele voltou. Sim. Tanto é que na Fortaleza ele fez um baita trabalho. Então, bom, Santa Catarina não terá representante na Série A com rebaixamento de Avaí e Chapecoense. A Chapecoense já anunciou seu novo técnico, é o Emerson Maria. Nós teremos o Figueirense, que sobreviveu na Série B, então 3 na B o ano que vem. Na Série C nós teremos 3, né? O Criciúma, que caiu. 2. E o Brusque que subiu. E a Série D o Joinville. Joinville que repatriou o Lima, né? Lima está com quase 40 anos, centroavante. 30, vai fazer 38. Pois é. Bem, então a novidade para nós aqui vai ser o da região, o Brusque, que vai para a Série C e vai disputar a Copa do Brasil também, né? Bem, mas nós, esse ano, naquela semana que começou o Campeonato Brasileiro, os senhores estiveram aqui e fizeram lá suas profecias. Vamos acompanhar qual foi a ideia, o palpite para o Campeonato Brasileiro que terminou ontem do Vado e do César Paulista. Acompanhe. O que você crava, assim, é teu palpite para ser o campeão brasileiro? Se fosse um só... um só que vai ser o campeão. Não, se for para cravar um só, eu falei dos 3, é um desses 3, tá? Tá obrigado. Se
fosse apostar as fichas, eu acho que eu aposto no Flamengo. Você perguntar para um flamenguista em quem vai apostar? Como o César falou, né? É um só? Então vai ser um só. Eu também acho que o Flamengo tem condições, mas ainda acho que no Brasileiro, a melhor equipe para disputar o Brasileiro é o Palmeiras. Tu tinha só os três aí, eu tinha acompanhado o áudio anterior, era o Palmeiras, o Flamengo e o Cruzeiro. Tu achavas assim que podia ser e cravasse, tem que ser um só seria o campeão, o Flamengo. O Vado ficou ali com o Palmeiras e acabou no Flamengo. Então vocês estiveram, né? Perto. Eu tive entre a cruz e a espada. Acertei o Flamengo, mas o Cruzeiro foi bem abaixo, né? Foi rebaixado. Foi rebaixado. Ele havia feito uma Libertadores boa pra caramba. Sim. Havia feito o campeonato Tinha anterior ganho a Copa bom, do Brasil. né? Nada impedia que você achasse que o Cruzeiro pudesse estar junto. Agora, que o Flamengo e o Palmeiras teriam mais condições, isso teria. Tanto que um ficou campeão, outro terminou em terceiro lugar. Foi falado no Grêmio durante o programa passado também, mas o Grêmio de novo abriu mão em boa parte do campeonato. 25 pontos atrás do líder. São 8 O jogos. campeão brasileiro foi com quantos pontos? 90. Não, mas foram 19 pontos, 14 16 pontos. 16 pontos. 16 do segundo e o terceiro que é o Palmeiras e 25 do Grêmio. Olha aí a diferença. É muita diferença. Está ali de novo. Ó. 90 o Flamengo, 74 Santos e Palmeiras. 16. Grêmio 65, 64 o Atlético do Paraná. Aliás, bela campanha do Muito Atlético. boa campanha. Mas, de novo, acho que o Grêmio podia ter ido mais longe, tivesse jogado dedicado no Tanto Brasil. é que acho que E o Cruzeiro não cairia se não tivesse poupado seus titulares em tantos jogos lá no começo. Né? Tanto é que no segundo turno, se não me engano, acho que o Grêmio foi o segundo colocado. Sim. Porque quando ele não, que ele também não tem um timaço, mas dos treinadores que a gente falou hoje, se você tirar realmente o São Paulo e o Jesus tentando, eu acho que Outra marca, olhando na Renato parte de também. baixo, é a primeira vez que um time cai com 36 e um sobrevive à Série A com 39. acho que Porque fazia foi o Curitiba, que com menos pontos caiu com 40. 40 pontos. Em 2009, o Flamengo foi campeão brasileiro com 68 pontos, se eu não me engano. Então, a disparidade também do time que foi campeão em relação aos de baixo foi muito grande. Muito grande. Olha a diferença. Se você colocar também acima do Ceará, só começa a vir grande. Vem Botafogo, vem Atlético, vem Fluminense, vem Vasco. Os times considerados grandes, né? E nessa posição intermediária aí chama atenção para o Fortaleza, um belo trabalho do Rogério E o Ceni, Goiás. o Goiás Uma também. recuperação Né? boa. Com quantos pontos Fortaleza? 53, terminou em nono. Quer dizer, o Fortaleza com 53 pontos. O Fluminense, quer dizer, que tem um poderio que tem, o Cruzeiro que tem um poderio que tem. Havia uma previsão, não sei se nós fizemos aqui também, de que com 43 pontos você... Era 45. 43. Aí veio 43, até 39? 39. 36 caiu o Cruzeiro. Se né? salvaria hoje com 37. Pois, não. Incrível, 37. cara. É sim. Com 37 se salvaria. Exatamente. Tu vê Foi como um campeonato de 10 clubes para cima e 10 clubes para baixo. Dividiu 50%. Isso é a prova de que o nosso futebol precisa mudar um pouco, principalmente a mentalidade de quem dirige. Agora, Vado, me chamou a atenção também a presença de público, mesmo depois que o Flamengo já tinha assegurado o título brasileiro, né, principalmente no Nordeste, no jogo, no clássico lá de cima, entre Fortaleza e Bahia neste domingo, mais de 50 mil torcedores no campo. Essa arrancada do Vasco com o Vanderlei também Exato, chamou muita gente para o estádio. Mas eu acho que não é só do Vanderlei, não. Ali também é por causa da... Olha só como a rivalidade. rivalidade ajuda. A rivalidade Um depende do ajuda, outro. um depende do outro. Por Claro, isso que eu acho, claro. você nunca pode torcer o outro a mal. Você tem que estar bem para você correr atrás. O Vasco fez isso para mostrar, e me surpreendeu. A gente não sabe se os números realmente são aqueles, né, realistas ali dentro, mas é quase 180 mil sócios. É muita coisa. O César, bom, o Campeonato Brasileiro terminou, né? Agora, para o futebol brasileiro, na temporada, ainda tem o Mundial de Clubes, né? E o Mundial de Clubes que vai começar agora, no dia 11, quarta-feira, né, às 14h30, com o jogo Al Sadd contra o, eu não sei se essa é a pronúncia, Ingerney. Daqui vai sair o adversário do Monterrey para o jogo do sábado, dia 14, e eu acredito que o Monterrey vai ser o adversário dia 18 do Liverpool, que é um dos caminhos, né, para chegar à final dia 21. Agora, no grupo do Flamengo,
tem o Al-Ahly, que é o campeão da Ásia, né? Contra o campeão, e ele já foi treinado, foi o último time do Jorge Jesus. E o Esperance, que é o campeão lá do futebol africano, esse jogo vai ser no sábado, às 14 horas do dia 14. Quem passar joga com o Flamengo no dia 17. 17. Mas não tem um tal de Al-Bilal aí? Al-Hilal. Não, Al-Bilal? É mais ou menos isso aí. É o time Agora assim, ó, do Jesus. não pode... Mas a pergunta que eu quero fazer, Fábio, é se o Flamengo, a tendência é que Liverpool e Flamengo decidem o título dia 21. A lógica. A não ser que você, como gremista, sabe da mazembada, né? Se der uma mazembe contra o Inter, deu uma mazembada. O Atlético Mineiro também ficou na semifinal, Sim. não foi só o Inter. Mas só que hoje seria muita zebra, porque se você pegar o Flamengo e o Liverpool, a disparidade é muito grande perto desses times. Mas o futebol tudo pode acontecer, né? Bom, fazendo uma projeção aí dentro da lógica, Liverpool e Flamengo, Vado, tem acompanhado o time inglês jogar? Como é que é? Tem bastante. Aliás, eu vejo todo sábado ou domingo o futebol inglês. Acho o melhor futebol que se joga hoje e aquele onde as administrações são voltadas realmente para o torcedor, para o público e para o sócio. E tem mais uma coisa. O Liverpool está 16 jogos, 15 vitórias e um empate. Tem 14 pontos de diferença para o Manchester City. Não, peraí, mas o Flamengo estava 29 só no Brasileiro. O que eu quero te dizer é que quando você se programa para chegar ao final, para ganhar alguma coisa, acontece o que está Decisão acontecendo com vai os dois. ser, os jogos vão ser lá no Catar, né? Inclusive a decisão. Parece que Doha, tem até né? ar-condicionado no estádio, porque já é uma prévia para a prévia Copa da Copa, Sim, de 22. Falar em Copa, o Brasil ganhou a Copa América esse ano, depois de uma série de amistosos que não agradaram ao torcedor brasileiro. Está na hora do Tite deixar de pensar em gratidão e convocar quem joga melhor. Porque ano que vem tem a Copa América na Argentina e na Colômbia, vai ser em... Sim, em dois países. Eu estava vendo uma entrevista do Daniel Alves, aí falando de treinador, eu falei, o melhor treinador que ele trabalhou foi o Guardiola, né, tecnicamente, mas de gestor é o Tite. Então acho que coloca o Tite de diretor e traga um treinador. Lógico. Porque nós temos que parar com esse negócio da família. Hoje, se você for fazer uma seleção, você tem que olhar Quem joga melhor. se é Bruno Henrique. Se você fizer hoje a seleção do Campeonato Brasileiro, não tem como você não colocar, no mínimo, 9 jogadores do Flamengo. Sim. Aí se você tiver que convocar uma seleção com 9, vão falar que é... Não, você tem que levar os melhores. Se tiver 9 no Flamengo, paciência, mas... Os melhores e aqueles que estão vivendo a melhor A partir fase. do momento que o próprio Luxemburgo começou a ser gestor, ele caiu como técnico. Mas é que... O Tite agora estão falando que é pai, gestor. Cara, o cara tem que ser treinador. Olha, a Federação Catarinense de Futebol homologou na semana passada o regulamento da Série B. A Série A do Catarinense começa no final do mês de janeiro, né, logo no início do ano, e no primeiro mês do ano. Só que a Série B, onde está o representante do Blumenau Metropolitano, vai começar dia 31 de maio. 30 de maio. 31 de maio. E, além do Metropolitano, tem o Arcílio Luz, Almirante Barroso, Internacional de Lages, Camboriú, Fluminense de Joinville, Barra, Guarani de Palhoça, Próspera e Caçador. A novidade é que no ano que vem, o campeão e vice, mais o terceiro colocado, então 3 vão subir para a Série A em 21. Um só vai cair, o Campeonato Catarinense de 21 passará a ter 12 clubes. O dilema é onde o Metropolitano vai mandar os seus jogos, porque o SESI descartou a possibilidade de ceder o estádio. Então, você já esteve com o Metropolitano em Brusque, Timbó, aliás, fez uma bela campanha na Série C. Estão falando muito em Ibirama. Já me falaram em Dayal. Também. A mim pessoa, ficou mais ou menos certo que a mim, estou dizendo a mim, pelo aquilo que eu vi, que vai ser em Ibirama. Para mim, né? É que lá a coisa está pronta, né? É. Em Dayal, o Blumenau jogou esse ano e andou perdendo pontos porque o Estádio Gigante do Vale apresentou uma série de problemas e irregularidades. Parecem trocar todo o gramado, que é a nova regulamentação, né, da federação, por isso que o problema em Dayal seria isso, mas como diz aí uma pessoa, falou que em Dayal seria um caminho. Né? Mas então, tem que ser aproveitado esse ano, porque são 3, a chance de subir é enorme com 3 vagas. Pois é. Uma pena que vai ser de novo fora, na né? casa do vizinho, né? E a direção está trabalhando. Mas e se subir?
Talvez no outro ano também, sucesso em Pará. Mais um problema. Você tem que já tem que trabalhar nesse ano pensando em subir, mas já preparando para jogar O a César, primeira divisão quando aqui. eu te convidei, você lembrou de um negócio importante, está terminando o programa, é que você treina agora as meninas. Está igual o Salésio Kinderman, né? Viveram a vida toda no futebol, né? Normal agora, o Salésio lá montou um time de futsal, chegou a ser campeão da Libertadores, né? E você está com as meninas aqui, ganhou os Jogos Abertos, mas também ali foi mais de gestor do que de técnico. Ali foi mais de gestor do que de técnico, porque houve uns problemas com as outras equipes, até porque elas eram profissionais. Mas nós estamos sim, foi um pedido do prefeito, do Mário Hildebrand, junto com o Egidio, na Secretaria Municipal de Esportes, para dar uma força ao futebol feminino. Infelizmente, nós não estamos conseguindo ainda agregar, porque o futebol masculino, que precisa estar unido ao feminino, na cidade está muito ruim. Mas ontem teve até uma final, na primeira Copa do campo de Nova Aurora, muito bem organizado de pessoal de Nova Aurora. Empatamos a final por 1-1 e perdemos nos pênaltis, mas as meninas já estão começando a crescer e acho que vai ser a coisa do momento vai ser as meninas. Tem promessa no futebol feminino e o público está prestigiando? Ontem foi bastante gente, me surpreendeu lá no Nova Aurora, bastante gente acompanhando. Então a gente espera que o ano que vem, com um pouquinho mais de apoio, começar a disputar os campeonatos também, mas com calma, não com aquela precipitação. Porque no Brasil a gente não quer para ontem, né? Então se der um tempinho, acho que tem condições sim de fazer um bom trabalho do feminino. E o nosso handebol feminino do Sérgio Graciano estará semana que vem disputando uma fase triangular que pode levar à decisão da Liga de Handebol. Jogo com a equipe de Goiás e com o Pinheiros. Se passar, vai decidir o título depois. Agora, no sábado, Blumenau tem compromisso pela Liga de Voleibol no ginásio do Galegão contra o Sada Cruzeiro. Forte time mineiro pela Liga. Essas fotos aí registram o jogo também em Minas Gerais contra o América. Blumenau venceu por 3-2, com parciais de 26-28, 26-24, 25-20, 6-15. Vitória importante da equipe do André Donegar sobre o América Mineiro, 3-2. Mantém Blumenau no 6º lugar da Liga. E no sábado, convite então às 4 da tarde, esse grande jogo contra o Cruzeiro no ginásio do Galegão pela Superliga. E o vôlei feminino realiza um pedágio no sábado, dia 14, arrecadando fundos também para se manter na modalidade. César, muito obrigado por ter estado mais uma vez aqui conosco. O prazer é meu e sempre estou à tua disposição, Minas. Vado, muito obrigado também. Eu vou se juntar aí à comunidade brasileira para vermos uma grande final, né, do seu Flamengo com o Liverpool. Que será uma grande final, será. Isso não há a menor dúvida pelo momento do Flamengo e também do Liverpool, campeão da Champions League e tal. Mas eu quero mais uma vez agradecer e dizer que será sempre um prazer estar aqui em qualquer tipo de programa, porque a gente se sente como se estivesse na sua casa. Oh, que bacana. Vado, ex-jogador de futebol, ex-jogador também, agora técnico, César Paulista, me ajudaram a fazer o TVL Esportes, edição desta segunda-feira. A todos um grande abraço e até a próxima.